tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre propaganda e suas implicações jurídicas em relação ao consumidor e à concorrência. Antes de tudo, o que é propaganda? Propaganda pode ser definida como todo ato que tem o objetivo de difundir, divulgar e promover um produto ou serviço com o intuito de realização de negócio. Bom, partindo para a regulamentação no Brasil desta atividade, podemos citar alguns textos jurídicos, como a Constituição Federal, no artigo 220, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, a Lei da Propriedade Industrial, que é de extrema importância para as empresas, e o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. O CONAR tem a missão de fiscalizar a ética da propaganda nacional veiculada no Brasil, com base no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Agora, falaremos dos tipos de publicidade do consumidor. Para começarmos, vamos falar da propaganda simulada. A propaganda simulada ou clandestina é o tipo de propaganda que procura descaracterizar seu principal objetivo, o de promover. É o tipo de propaganda subliminar que age no subconsciente das pessoas, de forma que seus estímulos podem influenciar no comportamento do espectador. O artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a veiculação da publicidade deve ser feita de modo que o consumidor possa percebê-la fácil e imediatamente. A propaganda simulada é ilícita, uma vez que, geralmente, aparece em momentos de descontração ou em momentos que você nem esperava ser atingido por esse tipo de comunicação. Em 2012, por exemplo, o CONAR recebeu denúncias de consumidores a respeito de blogs de moda que aparentemente estavam fazendo publicidade para a marca Sephora, sem informar que era publicidade. Após a análise das denúncias, o CONAR recomendou aos anunciantes a necessidade de deixar explícito em posts a divulgação de natureza comercial. Agora partindo para a propaganda enganosa. A publicidade enganosa é aquela capaz de induzir o consumidor ao erro a respeito das características, qualidade, quantidade, preço ou qualquer outro dado sobre o produto ou serviço. Ou seja, a publicidade enganosa é aquela que fornece informações falsas ao consumidor ou omite uma informação propositalmente. A publicidade enganosa prevista no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor pode ser dividida em enganosa comissiva, omissiva, parcialmente falsa e totalmente falsa. Iremos especificar cada uma a seguir. A publicidade enganosa comissiva, que induz o consumidor em erro. Por exemplo, quando a empresa anuncia um celular à prova d'água e quando o consumidor deixa o produto na umidade, o aparelho simplesmente para de funcionar. Partindo para a enganosa omissiva, quando o anunciante omite alguma informação relevante sobre o produto, como por exemplo, quando empresas de alimentos omitem ingredientes, como foi o caso da Coca-Cola, que foi punida por não deixar explícito em um de seus produtos o suco laranja caseira, que se tratava de um néctar e não de um suco, contendo assim outros ingredientes além de água e suco de fruta, e não vinha especificando isso em seu rótulo. A parcialmente falsa, quando, por exemplo, um eletrodoméstico é anunciado contendo determinadas funcionalidades, mas na realidade ele possui apenas uma parte das anunciadas funcionalidades.
totalmente falsa, que consiste em divulgação de informações do produto totalmente falsas, como acontece do consumidor comprar um produto na internet e ele é totalmente diferente do anunciado quando chega nas mãos do consumidor. Partindo para a propaganda abusiva. De acordo com o segundo parágrafo do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, a publicidade abusiva pode ser definida da seguinte forma: é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Ou seja, fica muito claro o que é uma propaganda abusiva. Listaremos em tópicos para que seja mais fácil a visualização. Podemos dizer, então, que a propaganda abusiva é aquela que agride os valores sociais, ou também se houver práticas discriminatórias de gênero, raça, idade, crença e etc. Podemos exemplificar com o caso da cervejaria Kirin, que foi punida por uma campanha publicitária racista da cerveja Devassa em 2013. Na campanha dizia: "É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra". Como comparação, a cerveja mais encorpada e mais escura, tratando-se assim notoriamente de uma campanha discriminatória. A realização de publicidade enganosa ou abusiva gera responsabilidade civil, penal e administrativa. Desta forma, a empresa que se promover desta maneira deverá indenizar material e moralmente o consumidor e responderá pela prática de crime. Além dos impactos jurídicos, a publicidade ilícita prejudica a imagem da marca e seus negócios, podendo desencadear boicotes, perda de clientes, perda de valor da marca e etc. Agora, falaremos sobre a propaganda em relação à concorrência. A propaganda comparativa. A publicidade comparativa consiste em comparar o objeto anunciado com os da concorrência, ou ainda do próprio anunciante. Ela não possui previsão expressa em lei, porém, além do CBARP, artigo 32, e dos outros textos que regulam a propaganda no Brasil, como a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor, temos também outros textos que auxiliam na regulamentação, como o artigo 18 do Código Civil e alguns incisos do artigo 195 e 132 da Lei da Propriedade Industrial. Não existe uma classificação padrão dos tipos de publicidade comparativa no sistema brasileiro, mas podemos dividi-la entre comparativa explícita ou direta ou comparativa implícita ou indireta. Falaremos mais detalhadamente de cada uma a seguir. Comparativa explícita ou direta, quando é feita uma menção direta ao concorrente, ou seja, citação da marca, nome comercial, produtos ou serviços, ainda que por imagens. Exemplo: em 2011, o McDonald's criou uma campanha para a TV alemã onde uma criança tem seu lanche roubado por outras crianças todos os dias, até que um dia tem a ideia de colocar um saco do Burger King cobrindo sua embalagem do McDonald's para não pegarem seu lanche. E funciona. Comparativa implícita ou indireta, quando não existe qualquer menção direta à marca, empresa ou produtos, mas o consumidor consegue identificar essa comparação pela forma que a propaganda é mostrada, meio que de uma maneira sutil ou subliminar. Além desses tipos de práticas, temos aqueles lícitos e aqueles que são reprovados pelas diversas normas que regulam essa atividade, ou seja, práticas regulares e não regulares. Temos então, nesse contexto,
como publicidade comparativa não regular, a comparativa falsa enganosa e a comparativa parasitária enganosa. A comparativa falsa enganosa é a que contém informações falsas sobre o concorrente e induz ao erro, exercendo assim a concorrência desleal. Já a comparativa parasitária enganosa consiste em pegar carona no prestígio e sucesso do concorrente e, além disso, visa desqualificar a marca alheia, como foi o caso de uma campanha publicitária da Seara, que foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a indenizar a concorrente Sadia por utilizar em seu comercial a frase, aquela que começa com S e termina com A, Seara, fazendo esse jogo entre as duas marcas. E por último, contrapondo o tipo de publicidade comparativa não regular, temos a publicidade comparativa isenta, que não possui o intuito de vender, apenas de informar, ou seja, não existe objetivo comercial, apenas informar o consumidor, mas esse tipo de campanha acontece raramente. Ufa, né? Agora finalmente acabou os tipos de propaganda. Vamos partir para os cases. Let's go! Tratando da propaganda em relação ao consumidor, podemos citar como um caso de propaganda abusiva e discriminatória a peça Musa do Verão, utilizada pela Skol, em que colocava a mulher em posição de objeto disponível. Veiculada na TV em 2006, é retratado um processo de clonagem, na qual a respectiva mulher modelo passa a ser entregue a homens de diversos lugares. A propaganda trazia a ideia de que, se o cara que inventou a Skol tivesse inventado também a Musa do Verão, ela seria acessível a todos os homens. O Procon considerou que o comercial colocava a mulher na posição de objeto. Assim, ocorrendo a discriminação do sexo feminino, justifica-se o auto de infração e a imposição de multa, com fundamento no artigo 37, inciso 2º do Código do Consumidor. No caso, podemos perceber que não se trata apenas de reclamar o direito de tolerância, nem tampouco de romper com a hipocrisia social, mas sim de que a estética feminina não se confunde com o produto consumível, em que as pessoas consomem e depois jogam fora. Podemos citar como propaganda em relação à concorrência a disputa entre a GM e a Nissan, que ocorreu sob a acusação da GM de uso indevido da marca. O comercial de 2010, ao falar de prêmios que a Nissan teria ganho, fez menção ao Meriva da GM, apontando insatisfação dos executivos com os engenheiros. Ei, o Nissan Lirina levou a melhor compra do 4 rodas, o boa compra do Auto Esporte, o melhor carro do Jornal do Carro, e o nosso Meriva nada? Na peça publicitária, supostos dirigentes tentam acertar um alvo com bolinhas, e o acerto levaria os engenheiros das montadoras direto para o tanque com tubarão. O TJ São Paulo majorou os danos morais fixados em primeiro grau de 200 mil para 1 milhão, mas negou o dano patrimonial por uso indevido de marca, pois a GM não teria comprovado prejuízo. Concluímos que, a partir destes casos, podemos perceber na prática como vários aspectos devem ser levados em conta com extrema cautela, antes de produzir-se conteúdo publicitário dentro das empresas, tanto em relação ao consumidor quanto em relação aos concorrentes, para que assim a imagem da empresa e o nome da marca não sejam relacionados com práticas de má-fé ou uso de meio indevido ou discriminatórios para alcançar seus consumidores ou determinado público. É isso aí, pessoal. Finalmente encerramos por aqui. Tenham todos uma boa noite e muito obrigada pela atenção.